Todos nós temos o dom de poder utilizar da nossa voz, mas quando nós utilizamos a nossa voz para nós nos queixarmos de algo, nós poderíamos comparar isso com uma lâmpada valiosa sendo jogada no lixo, porque a lâmpada pode ser usada para iluminar, mas se ela for jogada no lixo, não vai ter utilidade alguma. E quando nós reclamamos de algo e não tomamos uma ação para resolver, seria como se nós estivéssemos jogando fora as nossas palavras, que não serviriam para nada também. E quando nós reclamamos de algo, nós estamos reforçando aquele mal, porque podemos entender que reclamar, a palavra reclamar, vem de reclamar, ou seja, clamar de novo. Nós vamos reforçando aquele mal. E se nós realmente temos confiança em Deus e confiança no universo, sabemos que eles não erram. E se nós estamos passando por alguma experiência que não estamos gostando, podemos compreender que aquilo não está acontecendo por acaso. E quando nós nos queixamos da situação, no fundo, nós estamos nos revoltando contra os desígnios de Deus e do universo com relação a nós. Porque se nós estamos envolvidos em um cenário na nossa trajetória de vida, este cenário tem algo útil para nós, tem algo útil para nos ensinar, tem algum ensinamento embutido naquela situação. Vou contar um caso que aconteceu comigo, que eu fazia trabalho voluntário em um hospital, porque eu fazia trabalho voluntário visitando pacientes, visitando também os familiares e acompanhantes que estavam juntos com aquele paciente ou aquela paciente. Então, quando eu cheguei em um determinado quarto, depois de eu me apresentar e pedir licença, eu comecei a conversar com os familiares. E eu soube que a senhora que estava no leito do hospital estava nos seus últimos momentos de vida. Eu perguntei assim, como que estava a relação deles com relação a Deus. E a filha, com um olhar muito triste pela partida da mãe, disse que estava muito revoltada com Deus, porque ele estava levando a mãe dela. Eu perguntei para ela qual era o tamanho de Deus para ela. E ela respondeu assim: do seu tamanho, do dela, do dele. Aí quando eu falei para ela, mas Deus não pode ser do meu tamanho, que eu sou muito pequeno. Expliquei que Deus que criou a todos nós, criou o planeta, criou o universo, teria que ser algo maior que tudo aquilo. E depois eu perguntei no que eles acreditavam que aconteciam com a pessoa depois que ela falecesse. Ela me disse que a pessoa se encontraria com as outras pessoas que já se foram. Então, aproveitando esta fala dela, com base nessa fala, eu completei e perguntei assim: será que ela não está se despedindo de vocês e se reencontrando com as pessoas que estão esperando lá do outro lado? Nesse momento, ela abriu um sorriso e o semblante dela mudou. E ela disse assim: eu não tinha pensado dessa forma. E eu percebi que ela e os familiares sentiram um alívio ao perceberem aquilo. Então, quando nós vemos apenas o problema, nós não conseguimos enxergar o todo. Nesse caso, estava sendo visto apenas o falecimento da mãe, o falecimento da senhora, do ponto de vista deles, mas não estavam tendo uma visão mais ampla da perspectiva da vida, da perspectiva da própria mãe. E quando puderam perceber essa visão mais panorâmica, percebi que aquela revolta com Deus tinha desaparecido. E muitas vezes nos revoltamos com Deus porque nós colocamos Deus do nosso tamanho, da forma humana e com os mesmos atributos humanos. Mas na Bíblia nós vamos encontrar aquela frase que diz assim: Deus é espírito e é necessário que ele seja adorado em espírito
e em verdade. E essa forma de ver a vida nos alivia também dos nossos sofrimentos emocionais.